só, o amigo me trouxe essa tabela amanhã, uma questão da UDESC, e vou começar resolvendo ela. A ideia hoje é bem isso mesmo, eu vou começar resolvendo algumas questões que a gente falou na matéria na aula passada, fazer uma revisão maluca de mais alguma coisa, e mais questão é o que a gente vai fazer. Essa questão tem muito problema, essa questão, muito famosa. A UDESC, ela tem acontecido, né? De vez em quando ela tem acontecido de botar umas questões muito estranhas. Nós fizemos aquela famosa questão do erro de gabarito. Ô moça, desculpa eu te incomodar, queridinho. Agora vai ficar quietinho, falar um pouquinho. Lembra, né, que eu fiquei magoado de esperar a semana passada e dessa vez não vai acontecer. Nós vamos ficar acordados e quem não quiser pode sair e não dá nada. E essa questão, então, mostra um problema, talvez, dos físicos. De terem dificuldade de se expressar. Sabe que eu sou um cara que tem dificuldade de expressar às vezes. Então, olha só. Ó, certo metal possui um coeficiente de dilatação linear alfa. Uma barra fina deste metal de comprimento L0 sofre uma dilatação para uma dada variação de temperatura ΔT. Para uma chapa quadrada, então primeiro olha só, ele falou que tinha uma barra bem fininha desse metal. Essa barra então feita de um metal cujo coeficiente de dilatação é alfa, ela tem um comprimento L0 e ela sofre uma variação de temperatura ΔT. Foi isso que ele me falou. Legal, eu conheço dilatação linear. Para descobrir o quanto dilatou é só pegar o L0, multiplicar pelo alfa e multiplicar pelo ΔT. Legal. Ponto final. Aí ele fala, para uma chapa quadrada fina de lado L0 e para um cubo também de lado L0 deste mesmo metal, a variação de temperatura, se a variação de temperatura for 2ΔT, o número de vezes que aumentou a variação da área e do volume da chapa e do cubo, respectivamente, é... Ele pegou uma chapa desse mesmo material, L0 e L0. Pegou um cubo desse mesmo material, coeficiente de dilatação linear alfa, L0, L0, L0. E aplicou uma variação de temperatura 2ΔT. Ele pergunta, eu vou repetir a pergunta do cara, não é piada. O número de vezes que aumentou a variação da área e do volume da chapa e do cubo. O número de vezes. Mas em relação a quem? Essa é a minha pergunta. Aumentou em relação a quem? A barra, né? Na minha cabeça tem que ser a barra. Então ele quer que eu diga assim, ele quer que eu calcule a variação da barra e aí compare com a variação da chapa e do cubo. Concorda comigo? Eu acho que é a única interpretação possível. Eu acho que é a única interpretação possível. Mas vale a pena chegar para o professor português, pedir para ele ler. Professor, o que tu acha que ele está perguntando aqui? Que tipo de... É comparando quem com quem? É o cubo com ele mesmo, a chapa com ele mesmo? Ou é... Né? Como ele iniciou falando desse cara, e depois falou daquele, eu vou concluir que é isso. Depois tu dá a tua ideia. Beleza? Então, quando é que foi a variação do tamanho desse cara? L0 vezes alfa. Qual vai ser a variação da chapa? S0 vezes beta vezes ΔT, certo? ΔS é igual, quem é o S0? L0 vezes L0 ao quadrado. Quem é o beta? 2 alfa. 2 alfa. E o ΔT, ele disse que no caso da chapa foi 2 ΔT. ΔS é igual, 2 vezes 2, 4L0 ao quadrado, alfa, ΔT. Concorda comigo? Essa seria a variação sofrida pela chapa. Legal. Volume. Dilatação volumétrica. Posso? ΔV igual V0 vezes gama vezes ΔT. O que é volume? Calcular o volume de um cubo e levar um cubo. Que engraçado, né? E o gama? 3 vezes
Aí fica, ΔV é igual. 2 vezes ΔT. 2 vezes ΔT. 6 L0 ao cubo alfa ΔT. Ele pediu para calcular, para comparar a variação da barra com a variação desses caras? Acho que não, né, cara? Porque como é que o cara vai comparar uma coisa em metro com uma coisa que é em metro quadrado? Meus alunos voltam e me perguntam isso. Professor, 30 metros quadrados são quantos metros? Porra, se é um cara que está no terceiro, dá vontade de bater, cara. Com um gato morto até mear. Porque, pelo amor de Deus, cara, como é que o cara vai converter uma área num comprimento? Né? Professor, 2 litros são quantos metros quadrados? Como assim, querido? Se tu pegar 2 litros de coca e espalhar numa superfície de 2 metros quadrados, eu calculo para ti o volume, a altura de coca que fica no chão. Tá beleza? Agora, transformar 2 litros, que é volume, em comprimento ou em área é um absurdo. Então eu vou ler de novo a pergunta, porque o cara está confuso. Vou ler de novo. Agora vamos entender. O número de vezes que aumentou a variação da área. Ah, não, ele não tá, ele quer saber o quanto isso aumentou. Aumentou em relação a quê? Em relação a quê que aumentou? Era ΔT e agora virou 2 ΔT, será que foi isso? Porque o ΔT era da barrinha e o 2 ΔT é do cubo e da coisa. Ou seja, essa questão, do ponto de vista do português, ela não dá para resolver. Há anos a gente discute isso e fica tentando, o que o cara pensou nessa hora? Eu vou ler mais uma vez para a gente tentar achar um gabarito. Ele dá as seguintes opções para a gente, ó. 4E6, 2E2, 2E6, 4E9, 2E8. Pra gente. Tá, vamos lá então. Qual é o número de vezes que aumentou a variação disso? Se aumentou em relação a quê? A uma situação anterior. Mas ele não deu situação anterior para isso. Ou seja, talvez ele realmente queira que eu compare isso com isso. Mas se eu falar 4, cara, eu estou ignorando o L0, né? 4 vezes em relação a isso. E o outro? 6, mas o cara, porra, tá forçando a amizade, né? 4 e 6. Certo? Pois não. Não pode ser comparar com depois, em relação a antes de aumentar a temperatura? Mas é que depois não tem variação. Variação é 0 quando não muda a temperatura. Vou ler de novo toda a questão. Certo metal possui coeficiente de datação alfa. Uma barra fina deste metal, o comprimento L0, sofre uma variação de temperatura ΔT. Só isso, não mais nada. Ponto final. Para uma chapa quadrada, L0 para L0, e para um cubo também, de lado L0, sofre uma variação de temperatura 2 ΔT. O número de vezes que aumentou a variação da área e do volume da chapa e do cubo, respectivamente. Cara, assim, ó, do ponto de vista físico, o que seria menos absurdo responder seria o seguinte, ó. Antes a variação foi ΔT. E agora a variação foi 2 ΔT. O que aconteceu? Aí esse cara ia dobrar e esse cara ia dobrar. Tá? Então assim, do ponto de vista físico, isso é o menos pior para a questão. Beleza? Qual foi o gabarito? Puxa pra gente. 2, 2. Então tudo bem, o cara levou o bom senso físico. Certo? Agora me perdoa. O português da questão não está deixando claro que ele variou ΔT primeiro e depois 2 ΔT. Não está falando isso. A questão está falando uma coisa do além. Está pedindo para eu comparar o aumento de uma barra com o aumento de uma chapa e de um cubo. Induzindo o aluno, induzindo totalmente o aluno a um erro. A UDESC tem uma ou duas questões loucas como essa todo ano. Uma ou duas questões da UDESC são assim, quase todo ano. E vai dar erro de gabarito, e vai ter gente brigando pelo gabarito depois. Se faltar um ponto, entra na justiça de uma vez e resolve isso. Né? Se faltar uns décimozinhos, como algumas pessoas fazem com mandado de segurança, começa a fazer o curso e resolve a tua vida. Agora, é raro, né, o cara que fica ali, né, na beirola e se esforçou um monte, uma medicina,
E aí, puta, bateu na trave, aí vale a pena gastar essa energia. Se tu fez a tua parte, como o amigo está fazendo, já buscando as questões. Alguém tem mais alguma? Vamos lá. Ontem eu fiz, em 1h30, eu fiz as 15 questões de 2012. Pena que só vai cair na segunda-feira, né? A internet eu não consigo botar tudo ali. Mas ontem eu fiz numa outra turma, me pediram isso. Senhor, faz só o décimo. Me trouxeram a prova, eu fiz só a questão do décimo. Mas aqui tá cheio, quer ver? Ó? Vamos começar mais uma. Quer ver? Eu vou catar o décimo aqui já. Se tiver com a tua postura... Chegou o material de vocês? Chegou. Então me ajuda, porra! Pega uma questão da UDESC aí, pô, pede. Hoje vai ser só UDESC. Física B. Página. Qual é a página? 54. Ó, 53 da página 61, vou começar. Aí já